A Europa já está novamente, gente, uma coisa impressionante que a gente está vendo no noticiário internacional e nos principais noticiários do país. A Europa voltou a ficar com medo da Covid-19. A Europa voltou a ser o epicentro da pandemia da Covid-19, com o aumento de casos. Muitos casos aumentaram e muitos países, inclusive já discutindo restrições de deslocamento de pessoas. O ritmo atual de transmissão do coronavírus na Europa é muito preocupante e poderia provocar 500 mil de mortes adicionais até fevereiro lá no continente da Europa, foi o que alertou ontem a Organização Mundial de Saúde. Essa quarta onda, maciça, afeta especialmente a Alemanha, que registrou só ontem um recorde de casos diários desde o início da pandemia do coronavírus, com um total de 33.949 casos em 24 horas, segundo o Instituto de Vigilância Sanitária lá da Europa, o Robert Koch. A Croácia também, outro país da Europa, atingiu um novo recorde diário com 6.310 pessoas com teste positivo, seguindo os passos da Rússia, que repetidamente bateu seus próprios recordes nas últimas semanas. E as autoridades sanitárias, o Hans Kluge, que é o diretor da Organização Mundial de Saúde na Europa, disse que a Europa está de novo no epicentro da pandemia da Covid-19. Essas declarações dele foram dadas numa entrevista coletiva virtual. Ele disse que o ritmo atual de transmissão nos 53 países que formam a região europeia é muito preocupante. Ele disse que se as autoridades da Europa mantiver essa estratégia, ele disse que poderemos ter, ou que a Europa poderá ter outro 500 mil de mortos por Covid-19 na região até fevereiro do ano que vem. E para a Organização Mundial de Saúde, o aumento dos casos se explica pela combinação de uma vacinação insuficiente com uma flexibilização das medidas anti-Covid. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde Europa, as hospitalizações vinculadas ao coronavírus dobraram simplesmente, minha gente, em uma semana. Justamente para frear a saturação dos hospitais. Ontem, o Reino Unido, um dos países com mais mortes pela pandemia, aprovou o Molnupiravir, é um medicamento em comprimido contra a Covid-19, elaborado pelo laboratório americano MSD, que pode reduzir as hospitalizações em até 50%. É o primeiro país do mundo a homologar esse tratamento. E desde o início da pandemia na Europa, foram contabilizados mais de 1.400.000 mortes, de um total de 5 milhões no mundo, segundo um balanço estabelecido pela AFP ontem, às 11 horas, 8 horas aqui da manhã, 11 horas, horário de lá da Europa, e 8 horas da manhã, horário aqui de Brasília. Foram dados aí, ou foram divulgados esses dados oficiais. A Organização Mundial de Saúde, que afirma que se o excesso de mortalidade vinculada à Covid for considerada de forma direta e indireta, o balanço real da pandemia poderia ser 2 a 3 vezes maior que o oficial. O número de novos casos por dia está em alta há quase 6 semanas consecutivas na Europa e o número de mortes diárias sobe há 7 semanas. Os números são, em média, 250.000 novos casos e 3.600 mortes por dia, segundo esses dados coletados pela AFP. E tem mais, gente, informação com relação à Covid-19 na Europa. Por que a gente está trazendo aqui essas informações? Porque
o Brasil, que está em queda livre em número de casos de mortes, novos casos confirmados, a gente precisa estar em alerta, porque, minha gente, é uma frase recorrente, né? Não só minha, mas de todos os apresentadores, profissionais de imprensa que têm o mínimo de responsabilidade, dizem: a pandemia ainda não acabou, apesar das pessoas estarem verdadeiramente achando que a pandemia não acabou. Já tem gente se programando para festas. Gente fazendo programação para festas. E eu não estou falando de autoridades, não. É claro que as autoridades elas vão obedecendo às ordens momentâneas. Por exemplo, aqui no estado está liberado para fazer eventos, com capacidade de até 20% do ambiente em sendo local fechado. E aí já tem várias festas programadas, muitas festas inclusive programadas. A gente sabe que esse setor especificamente sofreu bastante com a pandemia, já que não pôde realizar eventos por esse período todo, mas a luz vermelha está acesa a partir de agora. Se não estivesse acesa a partir de agora, obviamente a Fiocruz ela não faria esse alerta ao Brasil. A Covid-19 está aumentando na Europa e com o aumento de casos lá na Europa, a Fiocruz faz o alerta aqui para o nosso país. Então, após a Organização Mundial de Saúde declarar que a Europa enfrenta ameaça real de ressurgimento da Covid, a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, que monitora a situação da pandemia aqui no Brasil, destacou que vivemos uma fase no país de maior alívio, mas não de menor preocupação. Os pesquisadores do Observatório da Fiocruz ressaltaram que a Europa apresenta altas taxas de transmissão e circulação da Covid e vive o espalhamento de novas variantes. A instituição afirma que o Brasil precisa aprender com as lições que a Europa tem dado para não errar nos mesmos pontos. Os pesquisadores reforçaram a necessidade de o país não relaxar precocemente as medidas de distanciamento e de proteção, como a manutenção do uso de máscaras e de avançar na cobertura vacinal. Os cientistas da Fiocruz avaliam que os indicadores do Brasil mostram um recuo dos casos diários de internações e óbitos e uma cobertura vacinal crescente, porém ainda abaixo do patamar de 80%, média que é considerada segura pelos cientistas para a implantação de medidas de flexibilização. Então, para os pesquisadores, as vacinas continuam sendo fundamentais para a manutenção do atual bom momento pandêmico aqui no Brasil. Porém, minha gente, é necessário aumentar as taxas de imunização, ou seja, fazer com que as pessoas tomem as vacinas para que a circulação do vírus continue em queda e não tenhamos o surgimento de novas variantes como ocorre lá no velho continente. Então, minha gente, meu povo, vamos ficar alerta. A Fiocruz está alertando o Brasil porque a Europa já está amedrontada novamente. Eu disse aqui alguns dos países que estão muito preocupados porque os casos de Covid-19 já aumentaram muito e estão aumentando todos os dias. O número de novos casos e o número de mortes também. E olha, já tem países que já está discutindo a questão de proibição, né, de circulação de pessoas, porque o vírus ele se reproduz, ou ele é repassado exatamente com o contato, né, de pessoas para pessoas. 7h32, 7h32, a gente precisa ficar alerta, não é aqui uma tentativa, tá, de fazer com que você amanheça a sexta-feira com medo, preocupado, mas também é preciso que a gente tenha o mínimo de responsabilidades, tá? O mínimo de responsabilidades. Precisamos ter sim e muito. Ah, mas tem gente assim, mas Deus é brasileiro. E daí? Deus é brasileiro e não é da Europa, não? Vamos parar, né, gente, de atrelar
a religião, a Deus, aquela responsabilidade que é nossa, né? Deus, ele sempre faz a parte dele, só fica faltando a gente fazer a nossa, que é seguir as recomendações das autoridades mundiais de saúde.